Olá, seja muito bem-vindo. O JR Entrevista começa agora. Hoje o nosso convidado é o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. A secretaria herdou a estrutura do antigo Ministério do Trabalho e é ligada ao Ministério da Economia. Esteve à frente da reforma da Previdência, que foi aprovada no ano passado, e foi responsável por medidas de manutenção do emprego durante a pandemia do coronavírus. Secretário, um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar falando de números. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED traz uma novidade, um número bastante expressivo em agosto, até animador. Mais de 249 mil vagas criadas. Para vocês, isso representa já um crescimento, uma retomada? Sem dúvida. Eu agradeço o convite. Prazer enorme conversar com vocês. E, de fato, o CAGED, bastante auspicioso, demonstra exatamente o que nós já havíamos previsto, né? Então, a retomada já iniciou. Esse CAGED é o melhor CAGED de agosto desde o ano de 2010, portanto, a economia, de fato, já em plena retomada, e nós já estamos gerando empregos em todos os setores. Isso é fundamental para a economia e mostra o acerto das políticas do governo, né? As políticas pré-pandemia, as políticas da pandemia, e agora já estamos prontos a pensar no pós-pandemia, né? Secretário, mas a gente tem que lembrar também os números do IBGE, o ministro Paulo Guedes também sempre fala que a gente tem um problema de desemprego em massa no país. 13,8% o número de desempregados no país, de acordo com o IBGE. Esse número preocupa muito vocês? Quais medidas podem ser tomadas daqui em diante para a redução do desemprego? Perfeito, Tiago. Todo e qualquer desemprego nos preocupa, né? O nosso objetivo é muito claro, é gerar empregos, gerar trabalho, gerar oportunidades. Os dados do IBGE não podem ser cotejados e comparados de maneira fria com os dados do CAGED. O IBGE é uma pesquisa, o CAGED é um banco de dados, né? É um sistema em que as empresas preenchem. Então, são sistemáticas absolutamente diferentes. E o IBGE fala muito mais com pessoas em desocupação. E nós, aqui, pegamos o emprego formal por meio do CAGED. O CAGED é um banco de dados, como eu bem disse, mas na prática o que ocorre é o seguinte: ele demonstra não só a geração de empregos, mas o movimento da economia. Então, ele demonstra que a economia está girando, que as empresas começaram a contratar e diminuíram as demissões. Obviamente, também as desocupações nos preocupam. Nós temos aí um grupo de pessoas que já eram conhecidas, mas que foram vistas durante a pandemia. São aqueles informais que acabam gravitando o mercado formal, né? Nós passamos anos e anos no Brasil nos preocupando com os formais, então as discussões eram todas em torno da CLT, e o Brasil acabou se esquecendo de muitas pessoas que sequer chegam à CLT. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque baixa qualificação, falta de oportunidade e muito alto custo da contratação no Brasil. O custo é tão alto que ele acaba não contratando, porque a pessoa produz menos do que o valor que ele gastaria entre o salário mínimo e todas as verbas que englobam um contrato de trabalho. Então, pela primeira vez, o governo Bolsonaro enxerga essas pessoas, toma atitudes voltadas diretamente para elas. O senhor está falando do auxílio emergencial. Exatamente. O auxílio emergencial é uma medida que toca diretamente no público mais vulnerável, que é o público dos benefícios sociais, mas que olha, pela primeira vez, para esses informais, para essas pessoas que não são os extremamente vulneráveis, mas que não conseguem ter um emprego formal. Então, nós protegemos muitas pessoas que gravitavam esse mercado informal, e o nosso objetivo agora é fazer com que essas pessoas consigam se formalizar. Não sei se num contrato CLT, porque, a bem da verdade, eu preciso ser muito franco, me parece que muitas novas formas de trabalho no Brasil e no mundo não mais se adequam ao contrato CLT. Então, a nossa ideia é criar novas formas, novas oportunidades, que não necessariamente o contrato CLT. Daí eu entro na proposta do contrato verde-amarelo ou de outras formas de contratação, como, por exemplo, já fizemos com motoristas de aplicativo, entre outras novas formas de trabalho. Secretário, o governo tem um projeto ali para tentar reduzir impacto para as empresas, justamente a possibilidade de prorrogar mais uma vez o programa de suspensão de contratos e corte de jornada. Isso deve ser renovado? Como é que vocês estão enxergando essa possibilidade? Perfeito. Do ponto de vista da economia, é bem necessário que façamos isso. Obviamente, é bom que se entenda que todo o trâmite de um decreto presidencial passa por várias mãos, e assim deve ser. E, obviamente, quem decide é o presidente da República, mas o presidente está muito atento a isso. O presidente nos pediu que nos preocupássemos fundamentalmente, desde o primeiro dia da pandemia, com o emprego e com renda dos brasileiros, que nós protegêssemos emprego e renda, que mantivéssemos empresas vivas e mantivéssemos os empresários vivos.
porque tudo isso manteria a economia pulsando. O ministro Paulo Guedes costuma dizer o seguinte: nós conseguimos manter os sinais vitais da economia, diferentemente de outros países do mundo. Então, nós superamos todas as expectativas no sentido de manter empregos, empresas e empresários. Isso facilita muito a retomada. Ainda enxergamos alguns setores que precisam dessa suspensão. Temos dinheiro para isso, dentro do orçamento do programa. E o programa é um programa muito bem feito, tanto do ponto de vista de efetividade, de simplicidade, quanto de custo. Por quê? Porque o programa evita o desemprego da pessoa, mantém o vínculo e evita o pagamento de seguro-desemprego. Então, o governo pagaria de qualquer maneira. Por isso que a gente acha oportuno uma prorrogação, pelo menos por mais 2 meses. Eu quero retomar um pouquinho a sua resposta anterior a essa, sobre a questão de que em algumas situações não tem como mais o trabalhador ser contratado de forma formal, né, pela CLT. E o senhor comentou aqui a questão do trabalho verde e amarelo, que foi uma proposta, uma medida provisória do governo, que flexibilizava alguns direitos, principalmente para o primeiro emprego, e que essa proposta acabou não sendo aprovada no Congresso Nacional, mas a gente sabe de bastidor que o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes, e o senhor também, né, porque ele está na área do trabalho, vocês estudam formas de facilitar a contratação. Quais são as possibilidades? Em que momento vocês pretendem vir com essas novidades? Perfeito. A ideia do contrato verde e amarelo, que já vem desde a campanha do presidente Bolsonaro, é uma ideia que já vinha no plano de governo e que nós temos, sim, condições de fazer e faremos. Não é um conceito específico, ou melhor, é um conceito, não é uma norma específica. Qual é o conceito? O conceito é redução do custo da empregabilidade no Brasil. Ele é muito alto. Trazer segurança jurídica e qualificar as pessoas, porque a falta de qualificação, ela evita que a pessoa consiga ser viável para o mercado. Então, nós pretendemos baixar o custo da empregabilidade, reduzir o custo para se empregar no Brasil, qualificar essas pessoas, né, e criar mais segurança jurídica para que evite judicialização ou outros problemas pertinentes a uma contratação normal. Por que eu digo isso? E você está correto, no meu ponto de vista, que o contrato CLT não se mostra mais efetivo para algumas formas de trabalho. Porque tem pessoas que querem trabalhar outros horários, tem pessoas que querem trabalhar para vários patrões, tem tipos de emprego que não se enquadram num contrato CLT puro e simples. Então, a ideia é criar uma nova forma, ou se pensar numa nova maneira, ou reenquadrar essas pessoas numa nova forma de contratação, uma nova forma de formalização. Também buscamos mais empregos no CLT. E a gente costuma dividir trabalho e emprego. O emprego é o contrato de trabalho específico pela CLT, pela carteira de trabalho. E o outro tipo que se pensa, que é a ideia do nosso ministro Paulo Guedes, que é o que nós estamos pensando em construir, é uma nova forma mais fluida, mais simples, que dê liberdade de contratação, mas, obviamente, garantindo todas as possibilidades de formalização para esse empregado. Isso, secretário? Nós estamos elaborando, né? As pessoas, às vezes, ficam um pouco ansiosas, seja com isso ou com outros programas, mas não se faz um programa desse de maneira rápida. Secretário, outro ponto dessa questão da empregabilidade é que a desoneração da folha de pagamento é um projeto do ministro, do Ministério da Economia e do governo, mas a desoneração chegou num ponto que ela necessita de uma outra forma de recuperar a perda na arrecadação, que seria em torno de 100 bilhões de reais, e o Congresso Nacional, nesse momento, não há acordo para a aprovação de um novo imposto. Diante desse impasse, tem alguma alternativa? O Ministério busca um plano B? Perfeito. A gente tem que estudar, Tiago. Na verdade é o seguinte, tudo isso demanda muitos cálculos, muitos estudos e demanda também uma decisão política, que é do presidente da República. E, obviamente, uma remessa para o Congresso para que a Casa do Povo possa fazer esse crivo, né? Mas, na prática, o que a gente pensa, né, em teoria? E o que me parece bastante prático também, que a gente tem que criar e trazer à tona. Na verdade é o seguinte, o tributo sobre folha ele é cruel. E por que ele é cruel? Porque ele onera o custo do trabalho, justamente um dos pontos do tripé que eu falava há pouco, que é o custo do trabalho, a falta de qualificação e a falta de segurança jurídica. O custo do trabalho é muito ruim para o empregado e para o empregador e acaba gerando desemprego. Porque se é muito difícil contratar, se é muito custoso contratar, eu não contrato. Ou eu estimulo a informalidade. Então, na prática, se reduzir tributo sobre folha é muito positivo. Mas, por óbvio, o tributo sobre folha, ele mantém a Previdência Social. Ele é um tributo que faz o custeio da Previdência Social. E você está correto, nós não podemos simplesmente retirar esse tributo, porque nós temos que custear a Previdência Social. Então, obviamente, precisa se ter
uma nova fonte de custeio da Previdência. E vou te dizer mais, isso é tão puro e simples que com as novas formas de trabalho, nós não vamos conseguir uma nova fonte de custeio para a Previdência tão efetiva quanto o tributo sobre folha. Então tem que se pensar em outros tipos, ou melhor dizendo, o tributo sobre folha não vai ser uma fonte efetiva para a Previdência. Então temos sim que pensar em novas formas, novas fontes de custeio para a Previdência. Aí sim, obviamente, é uma discussão política que demanda o Congresso Nacional, demanda um estudo técnico, demanda cálculos e demanda se realizar cenários. Mas a gente tem todos, estamos pensando, o caminho correto é conversarmos com o Presidente da República, avaliarmos a proposta de governo e, eventualmente, mandarmos no momento oportuno. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Kleber. Muito bem, Thiago. Olha, secretário, um dos motes do governo sempre foi reduzir burocracia. E a gente sabe que vocês tentam fazer isso também para a geração de empregos. Essa revisão de atos normativos da secretaria tem também esse objetivo? A gente queria entender melhor do que se trata isso. Tem demais. Na verdade é o seguinte, eu costumo dizer que a gente fez uma micro-revolução silenciosa dentro do Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia e que se juntou com o antigo Ministério da Previdência. Como você bem disse. O que nós fizemos? Para te dar uma ideia, nós pegamos, e nos próximos dias anunciaremos isso, é uma novidade, mas nós pegamos 2.000 atos normativos e eles se transformarão em menos de 2 dúzias de atos normativos. Isso é fundamental, porque é um cipoal de normas, uma confusão, uma dificuldade de interpretação que obriga o empresário, muitas vezes, contratar pessoas só para entender essa questão. Às vezes ele já levou uma multa sem sequer saber qual era a normativa que ele tinha que cumprir. Vou te dar outro exemplo, revisão de NRs. Por muitos anos não se revia normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Com isso, nós já economizamos para as empresas, para que possam reinvestir nos seus negócios, em contratações, em busca de melhorias, quase 200 bilhões de reais. Por que isso? Porque eram normas vetustas, normas antigas, de muitas décadas, que não se revisavam. E nós, por consenso, em conjunto com empresários, com empregados, empregados e empregadores, numa bancada que se chama CTPP, nós revisamos isso, votamos, colocamos em consulta pública, já revisamos mais de 9 normas regulamentadoras. Isso nunca se via. Então nós estamos tentando revisitar toda a burocracia do Ministério. Para você ter uma ideia, o antigo Ministério do Trabalho não tinha processo virtual. É um ministério que rodava em papel. Nós transformamos tudo do Ministério. Carteira de trabalho, por exemplo. Já temos 200 milhões de acessos à carteira de trabalho virtual. Isso é uma micro-revolução dentro do Ministério que caminha no sentido da desburocratização. Secretário, eu queria falar também um pouco mais da base de dados que o governo conseguiu com o auxílio emergencial. A gente tem aí mais de 67 milhões de pessoas que receberam o benefício e outras milhares e milhões ainda que foram cadastradas e não receberam o benefício, porque não cumpriam as regras. Na questão do trabalho, que tipo de informações que vocês conseguiram captar ali com esse cadastro? Perfeito, Thiago. Isso engrandece demais as nossas bases no que toca ao conhecimento do público informal. O que é o público informal? Porque nós falamos que ele é invisível. Obviamente não era invisível, né? Obviamente não eram pessoas invisíveis. Uhum. Nós sabíamos que eles existiam. As pessoas, muitas vezes, contratavam essas pessoas sem formalização, às vezes para se manter um benefício social, muitas vezes porque o empregador realmente burlava a legislação ou não conseguia sequer contratar essa pessoa por conta do custo. Tinha muita gente também que foi demitida e ficava recebendo seguro-desemprego e trabalhando. Exatamente. Então, o governo Bolsonaro, o presidente, encontrou essas pessoas e deu visibilidade a elas. Essas pessoas hoje têm um número, têm uma conta bancária, têm uma vida pela frente, uma formalização possível pela frente. E agora, nosso objetivo é fazer com que essas pessoas, de fato, ingressem nos quadros do governo. E como que isso se dá? Se, eventualmente, ela não tiver condições de se manter, ela vai receber um benefício social, um benefício assistencial. Mas, muitas vezes, ela quer trabalhar. E, se ela quer trabalhar, ela vai subir a rampa. E nós vamos estimular que ela suba a rampa do emprego, que ela se qualifique e que ela consiga um posto de trabalho. Mesmo que esse posto, no início, não seja um posto CLT, não há problema algum nisso. Por isso que eu digo que a gente tem que criar um caminho do benefício assistencial ao CLT. Isso não é fácil de se fazer, mas o Bolsonaro deu o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Dar visibilidade a essas pessoas.
Nós entregamos... E a gente está falando de quantos milhões de pessoas? Eu calculo no mínimo 30 milhões de pessoas. Que tinham algum tipo de ocupação, mas não eram... Algum tipo de ocupação, mas não eram vistos, gravitavam no mercado formal, eram guerreiros que nunca se valeram de nenhum benefício estatal, nunca se colocaram numa conta bancária, nunca se viram diante de algum benefício que o governo federal ou o estado ou município poderiam lhes dar. Então, de fato, trabalhavam dia a dia ali, vendendo coco na praia, ou vendendo bala no semáforo, ou um marceneiro que eventualmente era informal, ou qualquer tipo de profissão que ele fazia, e ninguém dava a ele a mão. O governo Bolsonaro veio e ele deu a mão. Falou o seguinte: você vai ter visibilidade. E essas pessoas também não estavam ali na pesquisa do IBGE entre esses 13 milhões de desempregados que estão ali procurando emprego? Aí talvez sim, viu, Tiago? Muitas pessoas que ali estavam dentro do IBGE, não eventualmente como procurando emprego, mas talvez pessoas que estavam fora da força, ou pessoas que tinham interesse em trabalhar, mas eventualmente não procuravam, porque as pesquisas do IBGE são muito amplas. São pesquisas que ligam para as pessoas, eventualmente fazem várias perguntas, então elas são amplas. Alguns deles foram sim captados, mas muitos outros, tão pouco, né? Não se conhecia essas pessoas. Sabia-se que elas existiam, mas não se tinha nenhum tipo de cadastro nesse sentido. Então você já trouxe um exemplo claro. Nós vamos conseguir saber se essa pessoa era ou não, tinha ou não algum tipo de registro no município, no estado, se ela queria ou não gostaria de receber o benefício, porque já receberia eventualmente um benefício assistencial, ou mesmo se ela estava burlando alguma legislação trabalhista, enfim, uma gama de possibilidades com base nesse cadastro, mas a melhor de todas é o seguinte: dar visibilidade para um povo que nunca teve uma mão do Estado. Secretário, a gente sabe que depois de 5 meses, as agências do INSS voltaram a fazer o atendimento presencial. Algumas não reabriram, aí houve todo aquele imbróglio com os peritos e muita gente reclamando até agora da falta de atendimento, de não conseguir fazer perícia, enfim. Como é que está essa situação e como tentar equalizar para que, de fato, as pessoas consigam ser atendidas? Perfeito. Nós tomamos algumas medidas. Desde o início de toda essa celeuma que se causou aí por conta de eventuais desentendimentos, porque o governo, em determinado momento, determinou o retorno ao trabalho. Não havia como ser diferente. Nós fizemos tudo durante a pandemia. Adiantamos benefícios por incapacidade, independentemente de perícia, adiantamos o benefício de prestação continuada ou parcela dele. No entanto, muitas pessoas necessitavam disso. Então, imediatamente, quando eu vislumbrei uma situação dentro das agências que possibilitava a abertura, eu determinei a abertura. Não poderia ser diferente. É uma atividade essencial, o povo precisa disso. Eu sou servidor público e a nossa missão é muito clara: prestar o serviço ao público. O nosso trabalho, o trabalho do ministro Paulo Guedes, o trabalho do presidente da República é servir ao público, enquanto servidores públicos. E no momento que nós encontramos uma situação de equipamentos de proteção individual prontos, equipamentos de proteção coletiva, um ambiente que protegeria tanto os servidores públicos quanto o segurado da Previdência, eu determinei a abertura. O senhor chegou a vislumbrar aí, a ver alguma má vontade da categoria dos médicos peritos? Veja, eu acho que sim, eu tenho que ser franco, né, com quem nos assiste. Obviamente que cada um tem as suas razões, né, eu tenho as minhas, os médicos peritos têm as deles, a gente tem que respeitar as razões de cada um, mas obviamente quando se vê uma categoria que diante da demonstração de que tudo está pronto para voltar e não voltam, eu só posso dizer que... Mas foi dada aí essa condição de segurança de... Sem dúvida. Eu pessoalmente visitei agências, eu determinei que todas as agências fossem vistoriadas, inclusive por engenheiros, muitas delas visitadas pela OAB, outras tantas por Ministério Público. Nós criamos todo um protocolo em conjunto com o Ministério da Saúde. Obviamente que nós estamos submetidos a essa pandemia, Thiago. Não tem como ser diferente. Então, o que eu fiz? Eu tenho que proteger o meu público. Quem é o meu público? Meu público é de idosos, pessoas com deficiência, gestantes, público que é vulnerável. Então, a preocupação também era com eles. Mas eu só poderia mandar ou determinar, eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, a gente tem que fazer em alguns locais, em alguns determinados momentos da vida. Tive que determinar porque é o seguinte: nós precisamos prestar o serviço. É um serviço essencial. A população precisa disso para a sua alimentação. Isso é subsistência. Então, quando eu verifiquei a situação, eu posso garantir que todas elas estavam em perfeitas condições de saúde e segurança do trabalho, eu pedi para que voltassem. Muitos voltaram, outros tantos não. Isso tudo será apurado, né? Isso é apurado em processos administrativos, como deve ser. Mas a boa notícia é que a situação está normalizando e nós ampliamos a possibilidade
de antecipação. Então, no local em que a pessoa, se no local que a pessoa reside não há uma agência da Previdência, ou mesmo ela não queira se deslocar, ela pode continuar em qualquer lugar do Brasil pedindo antecipação por meio do atestado. Rapidamente, mas a fila ainda é grande, né? Tiago, o INSS é um órgão enorme. O INSS é muito grande. Todos os dias chegam milhares e milhares e milhares de pedidos. Nós temos uma fila, mas nós estamos equalizando a fila. A fila diminuiu, né? Os trabalhos estão sendo prestados com excelência e o melhor de tudo é o seguinte, mesmo diante dessa fila, quem quiser antecipar o benefício terá antecipação. E lembrando, nós antecipamos 13º, antecipamos abono, criamos todas as possibilidades de acesso via remoto ou mesmo por telefone, né? Ambos são remotos, mas via aplicativo Meu INSS ou via 135. Então, na prática, eu posso garantir que a população está guarnecida. Tem muito a melhorar, nós estamos fazendo de tudo para que melhore, mas, enfim, já melhorou muito. Obrigado. Secretária, justamente sobre o aplicativo e também o telefone que a gente vai falar daqui a pouco, porque o JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, além disso, a gente também vai tratar da digitalização dos serviços do INSS. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje a gente recebe aqui o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Secretário, a gente estava falando sobre os canais de atendimento do INSS. Vocês estão resolvendo boa parte dos problemas em relação ao atendimento presencial. Tem o aplicativo Meu INSS e o telefone 135, que também foram fontes de reclamações, as pessoas não conseguiam nesse período. Eu imagino até que pela grande demanda. Como conseguir também fazer com que isso possa atender, pós-pandemia principalmente, esse grande número de pessoas que vão precisar? Deixa eu lhe falar uma coisa. A pandemia nos trouxe muitos problemas e muita tristeza, não há dúvida disso. No entanto, ela nos traz alguns pontos positivos. E a gente costuma sempre olhar o copo meio cheio e não meio vazio. O ponto positivo é o seguinte, nós informatizamos o governo federal. Desde o começo do governo Bolsonaro, um dos objetivos era essa digitalização profunda dos canais do governo. E com a pandemia nós intensificamos isso. Vou te dar um exemplo. Acabei de falar há pouco da carteira de trabalho. Quando nós começamos a pandemia, menos de 5% das carteiras de trabalho eram virtuais. Hoje, mais de 98%. E nós temos o aplicativo mais acessado de governo, que são 200 milhões de acessos. O canal 135 e o Meu INSS, sempre em aprimoramento, estão resolvendo a vida de muitos brasileiros. E nós também encontramos, por meio do auxílio emergencial, uma informação importante. Muitos brasileiros já estão usando, a grande parte deles, os seus smartphones e fazem tudo por meio de aplicativos. Então, o Meu INSS está cada vez mais acessado. Todos os dias nós tentamos melhorá-lo e aprimorá-lo. O 135 está cada vez mais robustecido, porque as pessoas ainda gostam de utilizar o canal por telefone, e o público do INSS é um público de idade mais elevada, o idoso, a pessoa com deficiência, enfim. Então, nós manteremos cada vez mais forte o canal 135, mas, obviamente, nós somos surpreendidos por uma pandemia que, eventualmente, que de um dia para o outro, nos obrigou a fechar as agências. Então, os canais criaram um fluxo muito maior, e para que nós pudéssemos chegar à normalidade, tem alguns tropeços, a gente tem que ser sincero. Mas, hoje em dia, tudo está caminhando, eles estão cada vez mais amplos, com mais serviços. A pessoa consegue pedir o seu seguro-desemprego pela carteira de trabalho automaticamente. Ela consegue pedir benefícios pelo Meu INSS, retirar extratos, saber sua situação previdenciária. Enfim, toda uma gama de serviços que o brasileiro ganha e ganha muito com essa informatização. Canal 135 e o Meu INSS, que é o app. Secretário, agora mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre os empréstimos consignados. Perfeito. O governo ampliou aí a margem que tanto o servidor público quanto as pessoas que são beneficiárias do INSS podem pedir de empréstimos consignados de 35% para até 40%, né? Ela pode comprometer até 40% da renda dela com a parcela do empréstimo. Por que essa medida? Tiago, vamos lá. Até é interessante a sua pergunta, que dá para demonstrar exatamente como a gente trabalha. Desde o começo da pandemia, nós tomamos várias atitudes para os aposentados. Não sei se você se lembra, eu pautei no Conselho Nacional de Recursos da Previdência Social a redução do teto dos juros do consignado. Então, nós reduzimos os juros do consignado em favor do aposentado. E continua sendo a taxa mais barata. Sem dúvida. Né? Antecipamos os benefícios, os 13º também. E o que aconteceu? Eu estou monitorando isso desde o início da pandemia, e os aposentados, por conta da necessidade, estão demandando mais crédito. E essa demanda de crédito, quando eles chegam no limite, eles acabam buscando outros canais de crédito com juros mais altos. Então,
com quem que nós conversamos para que chegássemos a esse posicionamento que culminou na medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, só para você entender como nós caminhamos. Nós ouvimos todos os aposentados e entendemos o pleito que vinha deles. Eu pautei essa discussão no Conselho Nacional da Previdência, que foi aprovado por unanimidade. Conversei com a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque a nossa preocupação do governo também é o alto endividamento. Mas nessa situação, ele já estava se endividando. Busquei junto aos bancos e também junto ao Banco Central estudos e pesquisas para que pudéssemos demonstrar que ele continuava se endividando, mas com juros mais altos. E aí sim, demonstramos ao presidente da República, que está muito sensível à questão do aposentado, né, porque ele sabe que quem demanda, quem precisa do INSS é o aposentado, repito, as pessoas com deficiência, as gestantes. O presidente entendeu que seria importante, episodicamente, até o fim do ano, se possibilitar que essas pessoas que demandam um crédito mais barato possam tê-lo nesses juros do empréstimo consignado. Então, é uma medida bastante estudada, uma medida que eu entendo fundamental para que nós possamos, obviamente, com toda a cautela possível, fazer com que o aposentado acesse mais crédito no momento que ele necessita mais e que esse crédito seja mais barato para ele. Muito bem, a gente quer lembrar você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também por meio de nossas redes sociais. Secretário, ainda falando aí desse consignado para os aposentados, vocês esperam um grande volume? Qual que é a estimativa que o governo faz a partir de agora? Eu não consigo te estimar isso agora, mas eu acho que grande parte dos aposentados poderão não só aumentar o seu nível de empréstimo, como também refazer alguns empréstimos com juros mais baixos, né? Então, eles já estavam eventualmente endividados e poderão refazer esses empréstimos com juros mais baixos. Eu acho que é uma medida fundamental para eles, mas é mais uma oferta, né? Não é algo que a gente possa eventualmente quantificar. Mas creio que sim, é outra medida. Eu sempre digo que é uma caixa de ferramentas, né? Nós abrimos ali uma caixa de ferramentas para que os aposentados e os trabalhadores do Brasil possam, caso precisem, se valer daquela ferramenta que melhor lhe aprouver nesse momento aí de crise. Secretário, quer dizer que os aposentados, né, e os servidores também têm direito a esse consignado na folha de pagamento, eles estavam se endividando ainda mais com juros mais elevados? Isso são estudos que a gente tem, estudos teóricos, que demonstram que a pessoa, quando precisa do crédito, ela não olha muito os juros, né? Na prática é o seguinte, ela necessita, caso ela não tenha acesso ou já tenha cumprido a sua cota dentro do empréstimo consignado, obviamente, ela vai buscar outros tipos de empréstimos. O mesmo cartão de crédito, o próprio cheque especial, entre outras coisas. E nesse caso, se ele tiver essa possibilidade, ele vai buscar o juro. Porque, observando assim, você tem um salário todo mês e você está com esse salário 40% comprometido, parece um nível de endividamento grande, principalmente com um empréstimo, né? Porque você tem que pensar que as pessoas têm todas as outras despesas, né? E viver ali com 60% do salário é uma questão complexa e difícil para qualquer pessoa. Vocês esperam reduzir depois essa margem em algum momento? Como que está na medida? Explica para a gente. Exatamente. A MP é muito clara que ela só vale para o período deste ano, até 2020. Dentro do ano corrente de 2020. Temos uma preocupação muito grande com o superendividamento. Isso é algo que o governo encampa, a Senacom está estudando isso há algum tempo, tem acompanhado, mas, obviamente, Tiago, ela só faz isso porque necessita. Então, na prática, ela busca um dinheiro, um montante líquido, para que possa lhe ajudar diante de alguma dificuldade, né? E tem que fazer suas contas, tem que conversar, entender o que ele necessita, se vale ou não, mas tudo isso é algo que fica aí com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Até porque, né, Kleber, ninguém vai querer pagar juros, né? Mesmo que os juros sejam baixos, é melhor não pagar, né? Com você, meu amigo. Com certeza. Secretário, eu queria que a gente encerrasse esse bloco falando um pouquinho. O senhor pontuou algumas vezes a digitalização da carteira de trabalho. O que mais temos de projeto? Além da carteira de trabalho, de que maneira a tua secretaria pretende transformar a possibilidade de acabar com o papel e trazer à tona esses serviços digitais, hoje muito mais em voga? Excelente. O mais importante de tudo, para nós, é fazer com que essa informatização chegue a um nível de concessões rápidas ou quase automáticas de benefícios. Sejam os benefícios do INSS, sejam os benefícios do trabalho. Esse é o objetivo, cada vez mais melhorar o serviço para a população. Então, o que nós ganhamos com essa informatização? Maior facilidade de acesso. Então, tem que cada vez mais aumentar o número de serviços oferecidos nos canais remotos. Isso é fundamental para que a população possa
ter acesso mais simplificadamente e também integração de base de dados. Isso, para mim, é fundamental. Se eu integro base de dados, eu faço com que todos os cadastros do governo sejam rapidamente acessados e cruzem, eu consigo reduzir fraudes, irregularidades e facilitar a concessão automática de benefícios. Então, toda uma gama de serviços serão oferecidos voltados à facilitação da vida da pessoa que busca o serviço e melhorando essa experiência diante de uma utilização do serviço público. Obrigado, secretário. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o que mudou quase um ano depois da reforma da Previdência. A gente volta em instantes. Hoje o JR Entrevista conversa com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Secretário, vamos completar um ano aí da reforma da Previdência, que foi também um grande mote do governo e um dos maiores desafios, eu imagino, porque uma reforma que, de certa forma, trazia temor para muita gente. A ideia principal era a redução do déficit e uma economia aí de, se não me falha a memória, e relembrando aqui, 800 bilhões ao longo de 10 anos. Qual a avaliação que vocês fazem e, de certa forma, havia um risco de ter de cortar benefícios mesmo se a reforma não fosse feita? Veja, sempre tem o risco de o Brasil, de o país não aguentar pagar os seus benefícios, né? Agora, obviamente, tem meios para que se faça isso, mas aumentaria o nosso nível de endividamento. O que eu vejo de positivo na reforma da Previdência? Eu costumo dizer que, para mim, é uma das grandes reformas sociais que o Brasil já passou, talvez a maior. Porque nós temos transporte privado, nós temos escolas privadas, nós temos uma segurança melhor para aquelas pessoas que vivem em periferia. Sempre tivemos, já nascemos e vivemos a vida toda com saneamento básico e as pessoas mais pobres nunca tiveram tudo isso. E na prática, se nós gastássemos, se estivéssemos gastando quase 50% de tudo que gastávamos com previdência e assistência e transferindo dinheiro do mais pobre para o mais rico, já que os benefícios dos servidores estavam muito além dos benefícios daquelas pessoas comuns, o que nós tínhamos na prática? Nós tínhamos um enxugamento, nós estávamos inviabilizando os investimentos no Brasil por conta de gastos com previdência social. Então, se nós possibilitamos uma melhora da performance previdenciária para o Brasil, isso significa uma reforma social significativa, já que nos dá possibilidades de investimentos, redução do custo com previdência e assistência, redução de privilégios e transferência de dinheiro do rico para o pobre, e não do pobre para o rico, como se via na Previdência do Brasil, uma das previdências mais injustas. Outro ponto positivo, nós temos efeitos imediatos da reforma da Previdência e temos efeitos imediatos. O efeito imediato é a credibilidade do Brasil. E um dos efeitos imediatos nos mostra é a própria pandemia, porque fizemos a lição de casa. Ao tomar posse o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, nós mudamos exatamente o caminho, quase 180 graus, na política econômica do Brasil. E isso nos proporcionou passar pela pandemia de maneira menos gravosa do que passaríamos se não tivéssemos feito as lições de casa. E a grande lição de casa do ano passado, para mim, foi a reforma da Previdência. E vou dizer mais, também de efeito imediato. Os estados e municípios estão aprovando suas reformas. Isso é fundamental para nós. Então, nós criamos uma onda de necessidade de melhoria das previdências estaduais e municipais também. Mais um efeito imediato. Mudamos a previdência dos militares, isso foi fundamental, não é uma previdência específica, mas mudamos essa regra de proteção social e também fizemos uma lei muito significativa de combate à fraude. Se pegarmos todas essas medidas, o nosso efeito, agora sim, imediato, que esse é fundamental, dá mais de 1,2 trilhão nos próximos 10 anos. E eu repito, tudo isso mostra que o Brasil é crível, mostra que o Brasil fez a lição de casa, e eu reputo, muito dos efeitos dessa pandemia, muitas das coisas que podemos fazer como benefício emergencial, como auxílio emergencial para milhões e milhões de pessoas, como bem, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que já celebrou mais de 18 milhões de contratos para redução de jornada e para suspensão de contrato de trabalho. Secretário, preservou... Pode concluir. Posso? Preservou quase 10 milhões de empregos no Brasil. Tudo isso é fruto de uma política previdenciária que melhorou nossa economia. Bom, quase te interrompi aqui, mas, secretário, é o seguinte, a gente tem mais 2 minutos de programa, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, para quem tem aí hoje 35, 40 anos, o que essas pessoas podem esperar da Previdência Social daqui a 20 anos? Essas pessoas podem contar com a Previdência Social para ter uma renda quando elas pararem de trabalhar ou não? Sem dúvida, a Previdência Social é sólida.
Nós estamos mudando a Previdência, mudamos muitas coisas já, para que ela possa garantir, sim, um futuro. E não só a aposentadoria, auxílios intermediários no meio da vida, como auxílio-doença, auxílio-acidente, a licença maternidade, tudo isso. Mas, obviamente, Tiago, eu preciso terminar com uma pergunta que você fez desde o início, que é o seguinte: temos uma nova forma, temos um novo mercado de trabalho, temos novas formas de trabalho e precisaremos enquadrá-los tanto em novas formas de legislação trabalhista quanto em novas formas de legislação previdenciária. Precisamos pensar no futuro, né? E pensar no futuro é criar novas formas, inclusive pensando na própria capitalização, pensando em novas formas de contrato, olhando para as pessoas que estão nessa economia informatizada, como os entregadores, os motoristas de aplicativo, enfim, novas formas que possam lhes garantir também essa segurança trabalhista e previdenciária. Obrigado, secretário. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Cleber. Isso mesmo, Tiago. A gente agradece aqui ao secretário Bruno Bianco pela entrevista. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado a você que também esteve conosco por sua companhia. Até a próxima.